vida temos pra viver aqui, como empregá-la, em quem investir. Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber. Bem-vindo a mais um programa Vida para Todos. É uma satisfação estar com vocês mais uma manhã e podemos ter uma comunhão, né? Uma porção da Palavra de Deus logo pela manhã, muito bom, viu? Já passou a noite de sono, o Senhor te guardou durante essa noite, te deu uma nova oportunidade de se arrepender e até mesmo de ter um novo início, né? De fazer as coisas de maneira nova, diferente. Você tem que aproveitar, precisamos aproveitar cada oportunidade da nossa vida para fazermos as coisas novas, né? Fazermos coisas em novidade de vida. Isso é arrependimento, é fazer aquilo, fazer algo novo na nossa vida, né? Mas aquilo que é novo, que está de acordo com a vontade de Deus. Amando a família, os filhos, né? Aproveitando para estar junto com eles, orando, pedindo o auxílio de Deus. E o Senhor gosta, viu? Deus gosta quando o homem se lembra dele, não só nas necessidades, mas em todo momento, até mesmo na questão de agradecimento, né? Você já agradeceu hoje pelo dia que se iniciou, pela noite de sono? Um ato que nós passamos desapercebidos a cada um de nós. Até a questão de ter feito as nossas necessidades fisiológicas, né? Logo pela manhã, sua higiene pessoal, isso é algo maravilhoso. Deus ter dado condição de nós cuidarmos de nós, de nos locomovermos. Então, se você já amanheceu triste, com problemas, pode levantar a cabeça, ergue a cabeça. E quantas pessoas gostaria de estar no seu lugar, viu? Então, não desista. Deus é aquele que olha e socorre o homem. É só nós nos voltarmos a Ele e nós podemos receber a sua provisão e os seus cuidados. Eu agradeço vocês, agradecemos em nome do programa Vida para Todos o tempo que vocês gastam aí para participar conosco. E gostaria, desde já estamos com um tema maravilhoso hoje aqui, um tema bacana, que é a continuidade do último programa, do plano original de Deus. Aí está aí o plano aí, o tema de hoje, o plano original de Deus, para você nos acompanhar, viu? Fica conosco aí, não sai daí não, que nós temos uns aspectos bacanas na palavra de Deus, que vai esclarecer, nós compreendermos a intenção de Deus original. Nós estamos aqui, antes de falarmos desse tema, e apresentarmos também aqui algumas outros itens do programa Vida para Todos, relacionado ao Bucafé. Quero aqui cumprimentar o nosso irmão, né, nosso companheiro aqui, Rafael. Bom dia, Rafael. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes, todos aqueles que estão participando aqui conosco do programa. É uma satisfação muito grande, né, poder voltar aqui novamente para falar um pouco mais sobre o plano original de Deus. E sabendo que tem pessoas que acompanham realmente o programa Vida para Todos, que estão sendo ajudados. A intenção nossa, né, é levar realmente essa palavra, não é fazer rodeio, não é dificultar, não é complicar, e sim facilitar, né, como o Antônio sempre fala. É um diálogo onde as pessoas possam compreender, onde as pessoas também podem participar, porque eu creio que você que está assistindo na sua casa, esse programa vai perguntar para alguém, vai perguntar para a esposa, vai perguntar para o filho, ou para o amigo, né, ou para o irmão que reúne junto com você,
algo relacionado com aquilo que nós estamos falando aqui. Então essa conversa, esses temas, né, esses assuntos, eles acabam gerando, né, um motivo a mais para a gente poder conhecer um pouco mais a palavra de Deus, né, Antônio? É um bate-papo simples, né? Simples, né? Como nós falamos no programa anterior, não é nada para eruditos, nem usamos termos teológicos, mas a linguagem popular, simples, comum do nosso dia a dia, trazendo figuras do nosso dia a dia para ilustrar melhor o desejo de Deus, porque até Deus, ele criou coisas no mundo físico para ilustrar, para dar a entender a realidade do mundo espiritual, né? E Cristo também, quando ensinava, ele usava exemplos práticos para as pessoas. Parábolas, né? Não era como os mestres da época, né? Que ensinava de forma culta e ainda excluía alguns da questão do conhecimento. Jesus, quando ensinava, usava exemplos de as chamadas parábolas, né? É verdade. Que eram comparações do cotidiano das pessoas, do dia a dia, para que eles pudessem entender de forma mais clara o plano de Deus, né? No começo dava até um nó, né? Mas o Senhor explicava, essa é a questão. Quando ele falava, o que ele está querendo dizer com isso, né? E o Senhor explicava a parábola, né? E mostrava realmente o seu significado, algo tão completo, né? Cada parábola com cada significado. É importante que as parábolas dele, todas elas, principalmente em Mateus, no capítulo 13, quando ele conta ali 7 principais parábolas em Mateus, ele fala do reino de Deus comparado àqueles exemplos, né? É verdade. Você lembra que ele compara o reino de Deus com uma plantação de trigo? O que o reino de Deus tem a ver com a plantação de trigo? E o joio no meio, né? É um joio, né? O trigo, o joio. Né, com respeito também à rede, à pérola. O que a pescaria tem a ver com o reino de Deus? Grão de mostarda. Grão de mostarda, fermento e a mulher. É verdade. E todas as coisas relacionadas ao desejo de Deus. Você vê que ali, dentro do item, até do tema de hoje, nós vamos entrar daqui a pouquinho aí, dentro dessas parábolas relacionadas ao desejo de Deus de ter o seu reino, que é o propósito original dele. Amém. Nessas parábolas ele mostra que ele queria ter algo perfeito e que o inimigo de Deus, tido ali na parábola como inimigo, ele veio e semeou à noite o joio. E aquilo ali teve um certo dano dentro do desejo do plano de Deus. Só que ali mesmo na parábola ele mostra que ele vai separar, né, aquilo que traz dano dentro do reino. Né? Lembrando que no final, né? No final. Como a gente falou aqui no final do programa anterior, que realmente Deus tem um plano, né? Como nós falamos com respeito a o foco de Deus aqui, vou até mostrar aqui, o foco de Deus é o reino. E o nosso, qual é? Olha. Então o Antônio comentou aqui que muitos de nós temos sonhos, né? Só que muitas das vezes ele está além ou fora daquilo que Deus quer. O meu foco pode ser tirar Deus de foco. Eu posso tirar Deus de foco, né? Mas na verdade nós temos que ter o nosso foco baseado no foco de Deus. Porque esse foco, ele vai ter um propósito e um peso eterno. Já o nosso, não. Tudo que o homem faz, Rafael, seja bom ou mal, ele tem um fim, né? É verdade. Só quando ele investe dentro do reino de Deus, ele coopera e está unido ao propósito de Deus, do reino de Deus, é que ele também é eterno junto com esse propósito. Senhor Jesus, porque muitos que são contra, e nós vimos até no programa anterior, que Deus, ao criar o homem, no início, ele queria ter a presença do homem. Deus queria ter a presença do homem para que o homem também tivesse a presença de Deus. Isso. E Deus era para estar vivendo com o homem teria sido livre de tantas consequências. Oh, Senhor, nós vimos aqui no programa anterior, né? O homem precisava de dinheiro. Para que dinheiro? Para quê? O homem precisava de alimento. O homem precisava de segurança, de paz. Se próprio Deus vinha ter comunhão com ele toda a tarde na virada do jardim. É tão interessante que Deus era a provisão e sustento do homem, que isso aí vai ocorrer de novo no que a Bíblia chama de reino milenar, né? Ou na restauração do propósito original. Ou na segunda vinda de Cristo. Ou na segunda vinda, ele vindo segunda vez para levar a cabo aquilo que é o seu desejo. Amém. Porque Deus abriu mão, Rafael, do desejo dele, ou ele não quer mais ter um reino? Nós vimos, né, no programa anterior, 2 fatos importantíssimos com respeito
dando continuidade ao plano de Deus. Nós falamos que o inimigo tentou atrapalhar, né? Ele tentou impedir, interromper, ou alguma coisa, mas aí será que Deus desistiu do seu plano original, né, que é ter comunhão com o homem? Então nós vimos aqui no programa anterior que tem 2 itens que prova que Deus ainda não abriu mão do seu plano, que Deus ama o homem e quer passar a eternidade com o homem, né? Um deles qual que é, Antônio? Um deles é a questão da vinda, da encarnação de Cristo, que já ocorreu agora praticamente há quase 2000 anos, né? Isso. Nós falamos quase 2000 anos porque tem uma diferença calendária, mas isso não é o caso, né? Agora é. A questão é que a primeira vinda de Cristo mostra que Deus veio requerer e firmar aquele desejo original. E até descrito em Mateus no capítulo 1, 23. Vamos ver esse versículo? Vamos lá. Acho que nós vamos dispensar até a apresentação do Bucafé hoje, que as pessoas já sabem o significado do Bucafé. Não falando do Bucafé, mas já falando, né? Ele é o projeto que nós temos, que são os livros, o book do inglês, que quer dizer livros que levam à fé. E aí, né, é claro que pensado nisso, né, tá o alimento diário aí como a fé, né? Isso. Os livros que levam à fé. E nós voltando dentro do tema de hoje, Rafael, do plano original de Deus. Deus tem um plano original e se resume na questão do próprio Deus querer estar com o homem. Há um versículo a respeito dessa questão para nós? Aqui em Mateus capítulo 1, versículo 23, fala assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que relação tem esse versículo do anjo? O anjo falou a você, Maria, né? Você vai ter um filho, ele vai ser chamado de Jesus e de Emanuel. Isso. O que tem a ver isso com o plano de Deus? Essa questão de ser chamado de Deus com os homens. É Deus com os homens, conosco. Porque, na verdade, quando o homem teve a oportunidade de estar dentro do plano de Deus, lá no Jardim do Éden, o homem participou, dando até nome, auxiliando Deus na sua criação. A partir do momento que o homem e a mulher pecou, Deus teve que tirar o homem do jardim, expulsou ele, e ali nós lemos, lá em Gênesis 3, 24, que Deus colocou um querubim e também colocou a espada e um fogo que consumia. Coisa brava, uma espada que ela, como é que diz a palavra certa? Ela revolvia. Era né? como se ela fizesse como hélice de um avião. E ficava ali guardando aquele jardim. E nós falamos um pouco com respeito a esse querubim que ficou guardando o jardim. Olha só. Que ele tinha rosto de homem, e mão de homem, e pé. E pé como de bezerro. De bezerro, mas a perna era como se fosse... pernas como de homem e os pés... como de bezerro... A planta do pé, né? Como de bezerro polido, né? O cobre polido, né? Isso. Então, mostrando que havia alguém semelhante ao homem ainda dentro do jardim. A hora que o homem é expulso de dentro, ou seja, Deus põe uma vírgula no seu plano, não um ponto final. Isso. Né? Ou seja, ocorreu um problema, o homem pecou, não podia comer da árvore da vida e viver eternamente com a natureza maligna. Já pensou o Hitler vivo? Senhor Jesus. O Hitler fosse eterno? Misericórdia. Você acha que Deus, conhecendo, não tem que trazer... Ele teve que permitir que a morte reinasse. Você sabe que existe muitas das coisas o homem até releva e aceita. Mas se tem uma coisa que o homem não aceita nessa terra, é a tal da morte, né? A morte ninguém quer, porque o homem não foi criado para morrer. Você vê que a mente do homem é eterna, né? Ele está velho com 105 anos, 102 anos, mas a mente da maioria, ele ainda tem uma mente sóbria e ele não aceita a morte. É verdade. Porque Deus não criou o homem com o sentimento de que ele deve morrer. E nenhum homem aceita a morte. Eu até vi
você tocou nessa questão, e o programa Vida para Todos, ele é bem aberto, bem prático, ele não tem uma sinopse, né? Ele flui na hora aqui, é o que a gente tem o tema central, que é o plano de Deus, e naquilo que você mencionou, sobre o homem não aceitar a morte, eu até vi aquele Rambo, né, que fazia o personagem do Rambo, que é o Sylvester Stallone, agora já velho, né? Já velho, Ou seja, já não é mais o Sylvester Stallone, né? Jovem, E perguntaram para ele o que ele gostaria mais, o que ele poderia fazer, o que ele gostaria se ele pudesse ter. Ele falou que ele gostaria de ter a juventude dele de volta e que ele daria todo o dinheiro dele para recuperar a sua juventude. Porque o homem não aceita a questão a existência dele. Saber que está morrendo, né? Saber que está morrendo e que nada vai impedir. Até tem uma questão, nós não vamos falar de morte, nós vamos falar da vida e da intenção de Deus. Mas é bom mencionar. É bom a gente ver o lado negativo, né? Sim. O lado negativo, sabendo que não era para existir essas coisas. De acordo com o Apocalipse, mostra que quando Cristo restaurar o seu propósito original, propósito de Deus original, não haverá mais luto. Olha que legal. Que bom, hein? Hoje precisa de cemitério, Será que vai haver choro? Ela fala que não haverá choro mais. Só quem ficar no ranger de dente, né? Aqueles que não quiserem aceitar o reino de Deus. Lá agora, Rafael, me explica uma coisa. Por que Deus apresenta a vida para o homem e o seu plano, que é dar vida, preservar? O homem só tem a ganhar com Deus, ele não tem nada a perder com Deus. E por que o homem rejeita o governo de Deus, que é um governo justo, perfeito, e que pode resolver todas as carências da humanidade? O homem não aceita o governo de Deus. É uma pergunta muito complicada, porque a gente está vendo o que está acontecendo no meio do governo humano, como está falido, quebrado, está enrolado, procura tampar buracos com algumas coisas e nunca consegue fazer nada. Que coisa, hein? Nós estamos cansados de ver, e sempre que você pergunta para alguém, a pessoa tem a solução. Você já reparou? Mas não resolve. Mas não resolve. Ele fala, não, mas tem que mudar isso, colocar o fulano de tal, tem que fazer isso, fazer aquilo. Faz isso que dá certo. Mesmo se fizer, não resolve. Por quê? E se fizer, ainda não é aquilo que Deus tem preparado. Não vai ficar do jeito que, né? Porque, ou seja, a questão da morte, quem pode impedir a doença, as doenças e a morte? É verdade. Não há governo para poder destruir a morte. E de acordo com Paulo em 1 Coríntios 15, fala que Cristo tem o poder de destruir a morte. E isso é algo que só vai existir dentro do reino de Deus. É verdade. Com certeza. E nisso, né, o ser humano, ele se preocupa, né? Mas ele não consegue dar jeito. O homem procura acertar algumas coisas, né? Por meio da sabedoria que ele tem, mas na verdade também não dá jeito. Então, é aquela questão. Você sabe, eu sei que isso daqui é o remédio. E Deus fala, toma o remédio. E o homem não quer. E o homem não quer. O homem fala, não vou tomar, né? Porque eu acho que não é apenas a solução. Você acha que isso daqui vai me curar? Você acha que isso daqui vai me salvar, vai me resolver? Então, quando você leva as pessoas a crer no Senhor, a falar um pouco do Senhor para as pessoas acham que precisa de coisas sobrenaturais para acontecer, para que Deus possa mudar a vida dela. Você sabia? É verdade. Porque a Bíblia fala, invocar o nome do Senhor, você será salvo. Se você crer e confessar com a tua boca e teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, você não será confundido. Aí a pessoa fala, mas é só isso? Mas eu esperava algo acontecer. Tão simples a salvação de Deus que o homem não acredita, né? O homem não quer também. E não quer, até rejeita. Ele acha que é melhor fazer penitência do que receber aquilo que Cristo fez. Tem pessoas se autoflagelando, né? Sendo até crucificado. Eu já vi um cara sendo crucificado, ficou mais de 5 minutos na cruz, achando que aquilo pode pagar pelos seus erros. Redimir. Mas se já tem alguém que já fez. Agora as pessoas falam assim, mas se Deus tem um plano tão maravilhoso desse, que é restaurar todas as coisas, aonde está Deus? Por que ele então não vem e não resolve então o problema dos homens? Por que existe tantas dificuldades e problemas? A resposta, de acordo com a Bíblia, primeiro, ele é paciente e longânimo. Se Deus não tivesse um longo
ânimo, um ânimo longo, que é a palavra longânimo, o que seria de nós? Porque nós sabemos que Deus é bondoso e é misericordioso, e que Ele há de vir para pôr a ordem na terra e estabelecer o reino. É verdade. Mas os que são contra o seu governo não poderão permanecer dentro desse reino, porque é um reino justo. Então por que Deus ainda não se manifestou ainda para implantar o reino? Primeiro, que Ele está, de acordo com Pedro, Ele tem sido longânimo, não querendo que ninguém se perca. Ele quer que todos sejam salvos. Agora, outro detalhe, além dele, que Ele mata 2 coelhos numa única pancada, numa única cajadada, é que primeiro, Ele é longânimo para que ninguém se perca. Isso. E segundo aspecto, é para que o homem desista de tentar resolver os problemas, e ele, em 6.000 anos, 6.000 anos de experiência humana de fracasso. E o homem ainda não desistiu ainda do seu orgulho. É verdade. De se voltar a Deus. É verdade. Outra coisa que me deixa bem chateado muitas das vezes, e até eu fico pensando, falo, mas por que o povo chega a pensar dessa maneira? Eles pensam que o problema do ser humano que está ocorrendo com respeito à fome, aos assaltos, com respeito a drogas, é culpa de Deus. É outra coisa. Acha, né, que Deus é culpado porque o povo lá na África passa fome. Acha que Deus é culpado porque existe muito assalto, existe muita morte, acha que Deus é culpado com isso daí. Mas a verdade é que o homem, como nós falamos, ele resolveu ser autônomo, né? Querer ser independente de Deus. E nós vimos num programa, ou numa mensagem anterior, não lembro até se nós falamos aqui, que quanto mais o homem se afasta de Deus, mais ele se torna inimigo dele. Foi o que ocorreu com Satanás. Até a pergunta que as pessoas falam, por que o diabo existe? Da onde veio o diabo? É verdade. Mas se Deus é justo, por que o mal veio a existir? E da onde saiu o diabo? Então é muito claro, a gente tem muitas essas perguntas e corresponde até à questão que nós podemos aplicar isso até para a nossa atualidade. Porque o mundo está em caos, porque há tantos problemas, é porque o homem se afastou de Deus. E Satanás, dentro desse princípio da terra ter se tornado, o homem se afastou de Deus e gerou tudo o que existe hoje. Porque Deus queria ter comunhão com o homem. Isso. O plano dele era estar com o homem estar com Deus, e o homem seria suprido pelo Deus, que é a origem de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, e aquele que dá manutenção em todas as coisas. Ou seja, o homem não teria falta de nada. Mas o homem falou assim, nós podemos viver sem Deus. E foi o que Satanás, porque ele se tornou Satanás. Quando ele quis ser Deus e viver independente de Deus, que é impossível a criatura não viver ligada ao Criador ou às coisas, até o universo, de acordo com o livro de Hebreus capítulo 1, fala que o universo é sustentado pela palavra de Deus. É verdade. Ou seja, todas as coisas só é sustentada pela palavra de Deus. E Satanás se tornou Satanás porque ele se afastou de Deus. Se afastou da palavra. É como o homem quer ser aquecido sem ter a presença do fogo, ou do sol. Por que eu estou com frio? Porque você precisa do sol, você está longe. Luz, Então, Satanás se tornou Satanás porque é a ausência de Deus. Senhor, a ausência de Deus leva ele a se tornar Satanás. Não é Deus que cria Satanás. Você falando isso daí, eu lembrei de um exemplo prático também. Como eu trabalho numa clínica de ortodontia, né? Às vezes aparecem as pessoas para fazer a manutenção, né, o tratamento no dente. Então ela ficou um tempão sem ir no dentista. Aí quando ela chega lá, né, ela tá com aquela situação na boca dela que aí é só pela misericórdia mesmo, né? Então aí tem que ir lá tratar, em cima intensificar, às vezes tem até que arrancar o dente. Não é que não existe dentista. Mas se ela tivesse um tratamento normal, constante, não chegaria a esse ponto, né? E nem aquela questão, mas se Deus existe, por que isso ocorre? É o mesmo princípio, né? Não é que não existe dentista, né? É porque as pessoas não procuram o dentista. É verdade. Como também os problemas da humanidade é porque eles se distanciaram de Deus, tentando viver uma vida separada de Deus. Uma vida independente. Independente. Por que então surge, Antônio, tanta coisa e tanta novidade na Terra? Como informática, como a questão de
a tecnologia, questão de bens. Você vê que surge tanta coisa. Por que será que surge tanta coisa para tentar distrair o homem? Há coisas que traz benefício para o homem, mas a grande maioria de coisas que são criadas, e até mesmo em outros ramos de lazer e outras coisas que existem, que não inclui o núcleo familiar, que são coisas que o homem vivendo uma vida independente, individual, sem a família, sem os filhos, esse tipo de coisas, muitas coisas são criadas, é um sistema humano criado para distrair o homem de Deus. Como a questão de programas, como a questão de novelas, questão de filmes, questão de... A luta de boxe, rapaz, o cara gasta tempo ali vendo o outro esmurrar o ser humano e... Você vê gente saindo aqui do Brasil e indo lá em Las Vegas para ver uma luta. Aí você fala, vamos na reunião do quarteirão do lado ali. E fala, não, é muito longe, eu tô ocupado. O homem não quer. E você vê que Deus tem sido, então, longânimo para estabelecer o seu plano original. Senhor. E querendo que todo homem participe desse plano original. Então a intenção de Deus no início era estar com esse homem. Nós lemos Gênesis 3:8, que toda tarde, né? Então os telespectadores que estão assistindo, participam do programa Vida para Todos. Se você vê Gênesis, no livro de Gênesis, versículo 8, você vai ver que Deus, ao ter, na sua intenção original, toda tarde ele ia ter comunhão com o homem. Que coisa, hein? Quando o homem caiu, mesmo quando o homem caiu, Deus foi à tarde. Não que ele não sabia que o homem havia caído, ele sabia que o homem havia caído. Então por que ele foi lá e até, de certo modo, vamos usar aqui um termo, fingiu que ele não sabia que o homem havia caído? Senhor. E ele falou, onde você está, Adão? E ele estava escondido, né? E aí ele falou, aí Deus sabia que havia caído. Ele falou assim, quando o homem, Deus falou, aonde você está, Adão? E Adão, ele se manifestou e a Bíblia fala que ele fugiu porque ouviu a voz de Deus. Senhor Jesus. Ele temeu a presença de Deus, mas até então o homem não temia ter a presença de Deus. Ele temeu então porque ele achou, ele desobedeceu a Deus. Ele achou que Deus ia destruí-lo. E Deus não tem a intenção de destruir o homem, mas de restaurar o desejo inicial. E aí Deus falou, foi a serpente, né? Ou melhor, vocês comeram, vocês quebraram a minha ordem. E vocês lembram que eu disse que se vocês comessem, vocês morreriam? E ele falou, não, foi a mulher que o Senhor me deu. Ele jogou a culpa na mulher, né? E a mulher falou, não, foi a serpente que me enganou. Quer dizer, ninguém levou a culpa ali. Ninguém quer assumir a culpa. O homem é assim. Só que Deus é tão maravilhoso que ele proveu uma salvação, mostrando que ele não abriu mão do seu plano original. Porque quando o homem olhou sua condição, ele falou, e agora? Né? Falou, estou acabado. Mas Deus viu lá na frente, né? É a prova daquele item que você falou, que Deus não abriu mão do seu plano original, que foi prometer a vinda de Cristo para restaurar a queda do homem. Então o livro de Gênesis até se resume em 4 itens, que é importante. O Gênesis inteiro, os primeiros capítulos, se resume em Deus criou, Satanás corrompeu, né? Deus criou, Satanás corrompeu, o homem caiu e Jeová, ou Jesus, veio restaurar. Olha. É os itens do plano de Deus. Deus quer restaurar, não destruir. E é importante que ele quer restaurar o que era para ser no início. Não é para levar o homem para o céu. Isso aí acho que confronta com alguns princípios. Mas nós temos um versículo em Apocalipse 21. Nós vamos olhar o que diz respeito a esse desejo inicial de Deus, que é estar com o homem, Rafael. Capítulo 21. Versículo 3, você que está nos acompanhando, é importante porque a visão geral do cristianismo hoje é que Deus vai arrebatar os crentes da terra, e tirando eles da terra, e que todos devem morar no céu, ser levados do céu, e que a terra será destruída e assim por diante. Mas Deus não pode abrir mão do seu plano original. Aí você que nunca ouviu isso, você fala, até aí estava bom, mas agora
começou a falar umas coisas esquisitas aí que eu não estou muito de acordo. Eu gostava desse programa, mas essa daí agora... Essa eu não vou aceitar. Essa eu não vou poder aceitar. Mas se nós olharmos dentro da ótica bíblica, nós vamos ver que a oração de Mateus 6, versículo 9 e principalmente o versículo 10, Rafael, mostra que Deus tem uma intenção original e quando Ele vai expressar o desejo interior do coração de Deus, dentro desse capítulo 9, que é essa oração sacerdotal de Cristo, ou a oração do Pai Nosso, Ele mostra, venha o teu reino. Então ali é declarado que o desejo de Deus é o seu plano original, que Ele não abriu. Estabeleceu o seu reino aqui. O reino precisa vir. Não é os homens serem levados fora da terra. Porque se os homens for levados, como é que fica? Então não precisa do reino vir. Né? O reino vem porque Deus quer estar com o homem, e é o versículo de Mateus que você leu, Mateus 1, 23, é Deus com o homem. É verdade. Deus conosco. Como diz o versículo 3 aí, Rafael? Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com o homem. Olha. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Você vê que essa questão de estar com é muito significativa, porque se eu estou morando com alguém, não é ele que está comigo. É como alguém está fazendo a faculdade e fala, onde você está morando? Agora eu estou morando com fulano. E agora é diferente de você, dos seus pais estar morando com você, ou de você estar morando com os seus pais. Então Deus aqui está na habitação dos homens, não os homens na habitação de Deus, mas Deus na habitação dos homens. Essa palavra tabernaculou, né? Fez morada. Fez morada, quer dizer, não é, acha que é uma outra coisa, né? Mas quer dizer que Deus fez morada com os homens. Armou habitação, né? O original fala que ele armou casa entre os homens. Senhor Jesus. Então quer dizer que o próprio Senhor então vai ter o seu reino aqui e vai estar com o homem. Estar com o homem. Isso. A intenção de Deus é habitar com o homem. E o ser humano acha que para resolver o problema precisa pegar o homem e levar para o céu. E destruir a terra. A terra, como nós falamos no programa anterior, ela será renovada. Restaurada, né? Restaurada. Haverá nova terra, não uma outra, mas a mesma nova, renovada, como o homem também é um novo homem, sem ser outro homem. Então haverá uma nova terra restaurada, um novo céu, sem ser um outro céu, mas o mesmo restaurado. Tudo restaurado. E o mesmo homem também restaurado. Também restaurado, que seria... não outro Deus, o mesmo Deus. O mesmo Deus. Seria impossível, né, ser um homem e a terra com uma outra intenção, né? Porque aí Deus mudou o plano dele. E o plano dele não é mudar. Deus não abriu mão do desejo que é o princípio. Você sabia que a prova de que Deus quer a mesma coisa original, que teve uma vírgula interrompendo, não frustrando e nem impedindo o desejo, mas apenas uma pausa dentro daquilo que Deus vai fazer. A prova é o que nós falamos no programa anterior, que aqueles querubins que ficaram, que tinha rosto de homem, de águia, de boi e de leão, prova que toda a criação que foi afetada pela queda será restaurada no princípio original. Então esses querubins no Éden lá, e quando olha no capítulo 3, versículo 24, eles não estão lá para matar o homem, mas eles estão lá mostrando assim, Deus tem um negativo daquilo que era para ser. Vocês caíram, e quando o homem olha para o querubim em volta da árvore, protegendo o caminho da árvore, ele vê, nós éramos para sermos daquele jeito, mas nós caímos, mas um dia Deus vai restaurar, vai voltar, e o homem será genuíno como aquele querubim preserva a imagem. Amém. Puxa vida, é um plano magnífico, né? Não tem nenhuma sombra ou um erro qualquer, né? Porque Deus é perfeito, não pode ter nenhum erro, né? E nós não há erro, nem variação. Nem variação. A Bíblia fala que nele não há variação. Nós vimos que o Senhor realmente é perfeito. Bom, nós encerramos aqui o programa, nosso tempo já terminou. Nós queremos continuar sempre alertando e avisando que o programa passa todos os dias a partir das 7 horas da manhã. O programa muito bom, Vida para Todos.
E graças ao Senhor, pedimos também a colaboração de vocês, que vocês possam continuar participando e orando pelo programa para a gente Pode continuar mandar assim. e-mail para Pode nós, mandar um e-mail, comentando tem um e-mail. assuntos para nós comentarmos aqui. Tem o site também da própria igreja, né? Nós temos aí, o nosso produtor já passou lá, e você pode estar participando também. Amém? Graças a Deus, que pena, mas Chegou a hora. encerramos, né? Por hoje. O assunto é grande, né? Vamos pôr uma vírgula. Uma vírgula aqui. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim nos permitir. Deus abençoe a família de vocês, todos os seus familiares, e que abra o nosso entendimento para compreendermos a vontade de Deus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o Senhor. Só uma vida temos pra viver aqui. Como empregá-la, em quem investir? Não importa a raça, classe ou condição, não há outra chance de viver a vida então. Muitas as carreiras para perseguir, alcançar vitórias, metas atingir, tanta energia para despender, e que recompensa nesta vida receber.